O ator Leonardo DiCaprio criticou ontem pelo Twitter o garimpo em terras indígenas no Brasil. Entrou de vez o nosso assunto aí na nossa agenda. O DiCaprio, hein, Paulinha? Sobrou pro Bolsonaro de novo, não? Ele meteu aquele foguinho. Você viu o post do foguinho na época, né? Na ocasião das queimadas, pois né? Daí o Bolsonaro falou que ele tava financiando as queimadas. Bom, enfim. Vocês sabem que eles já não são amigos, né? Tá, assim, não vai rolar um cafezinho com o presidente se o Leonardo DiCaprio vier pro Brasil. E ele fez esse post reproduzindo uma foto feita na terra indígena Yanomami, em Roraima, em 23 de novembro agora. É uma imagem que mostra 120 indígenas em formação, na qual se lê a mensagem fora garimpo. E aí no texto ele fez toda a defesa dele a respeito dessa possibilidade de abertura de terras indígenas brasileiras para a mineração. Então ele escreveu: fora garimpo, uma poderosa mensagem dos povos Yanomami e Equana no norte do Brasil para o mundo. Apesar das leis brasileiras considerarem ilegal a mineração nas terras indígenas Yanomami, milhares de garimpeiros entraram recentemente no parque, uma das maiores reservas indígenas do Brasil, e espalharam malária e contaminaram os rios com mercúrio. A invasão ocorre após o corte no orçamento das operações policiais da Amazônia no Brasil, deixando as áreas protegidas vulneráveis à exploração. A última vez em que houve uma invasão dessa escala foi na década de 80, quando cerca de 1/5 da população indígena morreu devido à violência, à malária, à desnutrição, ao envenenamento por mercúrio, entre outras causas. Em um recente encontro das lideranças Yanomami e Equana, os povos enviaram uma carta às principais autoridades do executivo, aí, né, quem são as principais autoridades do executivo e do judiciário brasileiro, dizendo: não queremos repetir essa história de massacre. Então é isso, é a pressão que ele consegue fazer. Aliás, essas causas ambientais são as causas do Leonardo DiCaprio, por escolha, é sobre isso que ele posta, é sobre isso que ele fala, aliás, quase só sobre isso que ele fala, acho que ele fala mais sobre isso que sobre o trabalho dele como ator. E tá aí, né, e a gente sabe que tem essa proposta do Jair Bolsonaro, que deve chegar ao Poder Legislativo em 2020, que pede para liberar não só a mineração nas áreas protegidas, mas também incluir a regulamentação da agricultura e da pecuária, né? E aí, o Bolsonaro até falou já sobre isso, naquele momento em que ele sai e faz aquele quebra-queixo, né? Na porta ali do Alvorada, e ele falou até assim, ó: o preço da carne subiu, nós temos que criar mais bois aqui para diminuir o preço da carne, e eles podem criar boi. O índio vai poder fazer em sua terra o que o fazendeiro faz na dele. Se quer pegar a sua terra e arrendar para alguém, plantar soja ou milho, faça isso respeitando a legislação nossa. Olha, tem muita coisa aí, né, pra gente falar, porque o foco fica na polêmica, porque é um ator de Hollywood falando com o presidente, mas eu passo a vocês a seguinte indagação: são inegáveis os problemas na Amazônia. Se eles são exagerados ou não, indígena, se eles são usados politicamente por um lado e por outro, é uma questão que pode se discutir, mas tudo que está ali, a contaminação de mercúrio, dos rios por mercúrio usado no garimpo clandestino, garimpo ilegal, várias mortes, desmatamento. Eu acho que parte-se sempre de uma premissa errada, de uma visão que poderia ser um crescimento sustentável, e parece-me que, pelo que leva a crer, o discurso desse governo de turno é assim: não, vamos criar, vamos usar o mesmo modelo, os indígenas também vão poder ter rebanhos. Tudo. Será que é isso que eles querem? Será que é isso que a gente precisa? Que é a pergunta agora, uma coisa que eu acho interessante a gente poder refletir, tentar saber, né, a fundo, um pouco mais a fundo, é assim: o que se tem de região de pasto no Brasil já é uma enormidade, é uma coisa monstruosamente, astronomicamente grande. Não é o suficiente com a tecnologia, com o que já tem em áreas desmatadas e que são utilizadas para pasto e criação de rebanhos? Já não é mais do que suficiente para nos alimentar e o excedente ainda ser exportado? Mas a questão é a produção indígena. Será que os índios querem viver exatamente num estado alternativo, bancado pelo estado oficial, que os vê como os bons selvagens russonianos? Será que eles não querem exatamente estabelecer pasto, cultivo à terra? Será que eles querem viver de açaí ou daquelas frutinhas vermelhas? Será que eles não querem ser inseridos na civilização? Será que eles não querem internet? Tem muitos militares, tem um pesquisador americano chamado Mike Schellenberg, falou que eles querem exatamente progresso e não serem vistos como esse bom selvagem
selvagem visto à parte pelo Estado brasileiro. Imagine, Edgar, se os negros brasileiros, descendentes, afrodescendentes brasileiros de escravos, fossem colocados como se fossem tribos ambures. Eu acho que é a mesma situação em relação a indígenas. A gente tem uma visão idílica e atrasada em relação aos índios, que acha que eles têm que manter nesse estado do bom selvagem. Eu acho que a inserção pelo problema indígena é a inserção contínua deles dentro da sociedade e da civilização brasileira. O Estado brasileiro cria, como eu já te falei, um Estado à parte. O Mike Schellenberg diz, esse é um nome muito pontual, que os índios realmente querem progresso, eles querem passo, querem internet, querem estradas pavimentadas, querem fazer comércio e trocas com outros países, eles querem ser inseridos de alguma forma. Tudo bem, eles podem até preservar a sua cultura local, mas eles não podem ficar exatamente totalmente à margem, com uma lei diferente. Isso é exatamente o princípio de colonialismo. Um colonialismo meio pseudo-progressista que vê os índios como seres intocáveis e não infensos à civilização brasileira. Eu acho que a gente tem que ajudar. Em relação ao senhor Leonardo DiCaprio, nessa segunda parte do meu comentário, eu sugiro uma matéria do El País, que agora me foge o nome, mas que diz que ele é um sujeito que é meio dicotômico. Ele exatamente coloca essa máscara de preocupação com o aquecimento global ou causas clichêrescas que ele se traveste, mas ele faz farras, ele eventualmente faz orgias com mulheres, tem vídeos dele que ele apagou. Essa matéria é muito curiosa. Essa matéria é curiosíssima, que mostra exatamente uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Tem uns trechos da matéria que são fascinantes. Caía na farra diariamente com seus colegas, entrando sem convites em festas da Victoria's Secret, jogando lixo de uma ponte em cima dos carros da estrada e fechando boates de striptease sem deixar gorjeta. Como é o nome do grupo? Tinha comportamento promíscuo, libertino e tratava mulheres como objetos. Don's Plans, o filme amador que rodou com os Pussy Posse, ou seja, Posse da Xoxota, em meados dos anos 90, em que ele improvisava as frases como, tem um vídeo que ele falava a frase: deixe de me olhar assim ou te jogarei uma garrafa na porra da sua cara, sua vagabunda. Ou seja, eventualmente o Leonardo DiCaprio parece que ele é um sintoma daquilo que a gente chama de politicamente correto, a pessoa que abarca um discurso corretinho sobre causas que ele não sabe, com consequências que ele não entende, para exatamente inibir ou esconder uma personalidade bem mais complicada do que ele quer. Essa matéria do El País chama Leonardo DiCaprio, um estrategista que abafa escândalos com tédio e ecologia. E eu fiquei muito chateada. Eu que sempre quis almoçar com o Léo, ser amiga dele, sabe? Tipo, que ele até me apresentasse para outras estrelas. Agora já cortei ele da minha listinha, ele não vai poder estar. Só para reiterar, 0,3% de população indígena no país. Eles têm 15% de terras. E eu acho que é justo, não que a gente os explore, mas acho justo, volto a reiterar, que eles mesmos explorem a terra como eles bem entenderem, mas com recursos econômicos, com pujança econômica, que eles possam fazer lavoura, que eles possam, se eles quiserem, fazerem garimpo natural dentro das suas terras e cultivarem e serem abertos ao progresso, se eles quiserem, eventualmente. Mas eu não sei, mas isso já podem, eles já podem fazer isso. Não, lavoura, pecuária, agricultura... Mas assim, quando eu ouço você falar, eu acho que você exclui uma possibilidade com a outra. Eu acho que elas não são excludentes, elas têm que respeitar, no meu modo de entender, eu passo a palavra aqui para o Alan, como ele está com a gente, eu acho assim, ele pode se desenvolver. Quando o Adriles faz a brincadeira, fala, mas você acha que eles querem ficar vivendo de açaí? Né? Não acho que eles queiram ficar vivendo de açaí necessariamente, mas eles podem também querer ficar vivendo de açaí e aí ter maneiras de implementar o seu negócio de açaí, que seja, né? Eu acho que tem que respeitar as tradições. O que me parece é que há um afã assim de olha, o índio ele quer ter o pasto, ele quer virar um fazendeiro. Eu acho que isso tem que estar, a decisão tem que estar na liderança das tribos, dos indígenas. Eles que têm que decidir sobre o futuro deles e ter ali a proteção que necessita, né, para implementar os seus próprios negócios, respeitando suas vontades e tradições. Parece que esse é um discurso que vem querendo impor ao índio. Olha, seja um agricultor, um fazendeiro, um latifundiário, sei lá, um criador de rebanho. Selvagem. Não, mas mas eu acho que não é uma coisa que exclui a outra deles, né? O que você pensa a respeito, Alan? Olha, primeiro que eu acho que há aí, como o
Adriles colocou, esses números, eles são bastante desproporcionais, porque a gente tem aí 0,3%, 0,5% de população indígena para 14%, 15% do território nacional. Então isso é um número que eu vejo que é desproporcional. Quando a gente fala em 15% do território nacional, significa que é 15% que poderia estar sendo revertido para a população. E não só de índios, inclusive né? Eles, né? Inclusive eles. Porque isso, se você desenvolve economicamente essas áreas, e aí, lógico, né, Edgar, um desenvolvimento sustentável, é importante, né? Não o garimpo ilegal, não é isso, mas o desenvolvimento sustentável, a gente está falando em crescimento econômico. E crescimento econômico significa mais arrecadação de impostos pelo governo. Então, você pode ter um crescimento da renda que vai ser revertido em políticas públicas para índios e todo mundo, né? A parte aí da população brasileira, por exemplo, a questão do saneamento básico, que é gravíssima, né? Então, eu já vejo esses números aqui, eu acho que isso poderia ser alterado. E eu acho que a gente deve ouvir mais o índio e não os interlocutores dos índios, que muitas vezes são ONGs e que viraram business, né? Elas viraram aí negócios, né? E sempre tentando atacar a soberania nacional. Então, o que o índio quer? Se o índio, de fato, ele quiser ser inserido na sociedade, vamos, então, portanto, inseri-los na sociedade, respeitando as suas tradições, a sua cultura. Outra questão nas tradições, que a gente pode colocar também em debate, né? Algumas das tradições indígenas, infanticídio, esse tipo de coisa, eu também acho que... Você não pode fazer uma lei à parte. Há um limite nisso, né? Mas é uma outra discussão. Mas eu acho que a gente tem que começar a ouvir mais o índio, e não interlocutores de índio.